Alô galera, aqui é a professora Letícia, professora de matemática do primeiro ano do Colégio Marista Santa Maria. Vamos a algumas dicas para o nosso simulado do segundo trimestre? Então vamos falar primeiro de função de primeiro grau. Nós temos uma função do tipo f de x igual a x mais b. Bom, nós temos que analisar dois elementos dessa função, pessoal. O elemento a, na verdade nós temos que analisar o sinal desse a. O sinal do A vai indicar se a tua reta vai crescer ou vai decrescer, porque sempre que a gente tiver uma função de primeiro grau, nós vamos ter uma reta, né, pessoal? Então, o sinal do A vai te indicar se a reta cresce ou decresce. Logo, se o A for positivo, a tua reta vai ser crescente, e se o A for negativo, a tua reta vai ser decrescente. Depois, nós temos o B. O B, pessoal, ele indica o lugar exato onde a reta corta o eixo Y. Então, eu coloquei dois exemplos aqui para a gente analisar. Vamos ao primeiro. Primeiro exemplo, se nós tivermos uma equação, por exemplo, uma equação do tipo y igual a 3x menos 6. Olha só, gurizada, sinal do A, o sinal dele é positivo, indica que a tua reta é crescente. Então, em algum lugar aqui, ela vai ser crescente. E o teu termo B é menos 6. Portanto, ela indica que a tua reta vai cortar o eixo Y exatamente no ponto menos 6. Então, fica muito fácil fazer o desenho dessa reta. Nós sabemos que ela vai passar o eixo Y no ponto menos 6, então nós vamos traçar aqui o menos 6. E nós sabemos que a reta vai ser crescente porque o A é positivo. Então, nós vamos ter alguma coisa desse tipo aqui. Pessoal, só uma coisa, a gente frisou bastante isso em aula. Esse ponto aqui, ó, não é o ponto 3, né? A gente fica com vontade, porque se esse aqui é onde corta o eixo Y, dá vontade de colocar esse aqui como sendo onde corta o eixo X. Não é verdade, a gente sabe disso, né? Isso aqui seria a raiz, e para encontrar a raiz, a gente sabe que nesse ponto, o valor do Y é 0. Portanto, se a gente quiser descobrir a raiz dessa equação, a gente tem que igualar o Y a 0. Portanto, teríamos que fazer 3x menos 6 igual a 0. E resolvendo isso, a gente vai encontrar 3x igual a 6, portanto, x igual a 2. Então, nós descobrimos que esse ponto aqui é o ponto x igual a 2. Então, está pronta a nossa reta. Crescente, porque o A é positivo, e corta o y no menos 6, porque o B é o menos 6. Para descobrir onde corta o eixo x, só igualamos a equação a 0. Segundo exemplo, gurizada. Bom, aqui nós tínhamos, né, no exemplo anterior, nós tínhamos uma reta, uma equação e queríamos o gráfico. Agora nós temos o caso contrário. Temos uma reta e queremos a equação. Como que a gente resolve isso? Então a gente sabe, né, que por dois pontos passa somente uma reta. Se nós temos os dois pontos, nós podemos perfeitamente encontrar a equação dessa reta. Bom, gurizada, sabemos que o termo B é o termo que nos diz o local exato onde a reta corta o eixo Y. Então, nós sabemos que o termo B é 1, porque a reta corta o eixo Y no ponto 1. Então, nós sabemos que ela é do tipo y igual a x mais 1. Já substituímos o B por 1. Mas nós sabemos outra coisa. Nós temos a informação de um par ordenado dessa reta. Nós sabemos que quando x vale 5, o y vale 16. Então, nós podemos pegar esse par ordenado e substituir na nossa equação. Com isso, nós vamos encontrar o valor do A e teremos a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, se nós fizermos isso, nós temos que o y é 16, então nós vamos substituir. O A a gente quer descobrir e o x é 5, porque nós temos esse parzinho aqui. Então, A vezes 5, que é a mesma coisa que 5 vezes A, né, gurizada? Mais 1. Bom, com isso nós temos que 16 é igual a 5A mais 1. Equacionando isso, né, passando todos os termos comuns para o mesmo lado, teremos 16 menos 1, 15, igual a 5A, que é a mesma coisa que 5A igual a 15. Portanto, nós temos que A é igual a 15 dividido por 5, que dá 3. Bom, se nós encontramos o valor do A e já tínhamos o valor do B inicialmente, nós acabamos de descobrir a equação da reta. Ela é do tipo y igual a ax mais b, onde o A vale 3. Portanto, ela é do tipo y igual a 3x mais 1, que era o valor inicial que nós tínhamos. Então, esses dois exemplinhos, né, pessoal? Claro que lembrando que o nosso simulado ele é muito contextualizado. Então, nós temos que ler com muita calma e interpretar as questões, porque provavelmente não vão aparecer questões diretas desse tipo calcule. Nós teremos que interpretar, tirar alguns dados do enunciado da questão para podermos resolver. Mas o algoritmo é esse, né, gurizada? Até lá! Então, gurizada, agora a gente vai falar sobre função de segundo grau.
Bom, assim como nós tínhamos a reta, nós tínhamos uma função de primeiro grau do tipo y igual a ax mais b. Agora nós vamos ter uma função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, os elementos que a gente analisou lá na reta, agora a gente vai poder analisar aqui na parábola, porque o desenho agora vai ser uma parábola. Então, o sinal do A, gurizada, mesma coisa, o sinal do A. Só que agora o sinal vai indicar se a nossa parábola tem concavidade para cima, a gente fala se está feliz, né, em aula, ou se está triste. Se o A for positivo, para cima, se o A for negativo, para baixo. O B, gurizada, o ramo da parábola que corta o eixo Y. Em aula, às vezes, nós falávamos a perninha da parábola que corta o eixo Y, se é a perninha que sobe ou se é a perninha que desce. A gente já vai analisar isso no gráfico. E o C, gurizada, o C é a mesma coisa que o B lá da reta. O que está sozinho indica o ponto exato onde a parábola corta o eixo Y. Então, vamos analisar algumas situações aqui. Nós temos uma parábola com concavidade voltada para cima. Significa que o A dessa equação vai ser um A maior do que zero. Vai ter que ser um A positivo porque ela é feliz. O B, gurizada, indica o ramo da parábola onde corta o eixo Y. Olha só, gurizada. A perninha que corta o eixo Y é a perninha que desce. Então, significa que nós vamos ter um B negativo. E o C... Bom, o C, ele indica o ponto exato onde a nossa parábola corta o eixo Y. Nós temos o C aqui, ó. Então, nós sabemos que o C aqui para cima vai ser um C positivo. Então, nós vamos ter um C positivo também. Nós podemos perceber nesse gráfico que essa parábola não corta o eixo X, ela não toca o eixo X. Portanto, nós não temos raízes. Se nós não temos raízes, significa que o delta é negativo, né, gurizada? Nós podemos perceber também pelo movimento dessa parábola que ela está descendo, descendo, os valores estão descendo, estão diminuindo, 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 até a gente encontrar um valor mínimo, né? E um valor de x que minimiza esse valor de y, e após isso os valores vão aumentando, portanto a gente tem aqui um ponto de mínimo. Segundo exemplo, gurizada, nós temos aqui uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então mudou, significa que o nosso A, que era positivo antes, porque ela estava para cima, agora ele vai ser um A negativo, voltada para baixo. O B, gurizada, indica o ramo da parábola que corta o eixo Y, a perninha da parábola que corta o eixo Y. Olha só, nós temos a perninha que sobe cortando o eixo Y, portanto o nosso B vai ser positivo. E o C, ele indica o local exato onde a parábola corta o eixo Y. Aqui nós percebemos que para baixo temos um C negativo, um C menor que zero. Nós podemos perceber também que essa nossa parábola está cortando o eixo X em dois valores diferentes. Se nós temos duas raízes reais e diferentes, nós sabemos que o delta é positivo. E nós podemos perceber também que a nossa parábola, ela está... Os valores da imagem estão aumentando, 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 até a gente encontrar um valor máximo aqui em cima. E um valor de x que maximiza esse valor de y. Portanto, agora nós não temos mais um valor mínimo como nós tínhamos no exemplo anterior. Nós temos um valor máximo, um ponto de máximo. Agora o terceiro exemplo, gurizada. Nós temos aqui uma parábola com concavidade voltada para cima. Então a gente pode perceber que o A dela é positivo. Então, o A dela é maior que zero. Nós podemos perceber que aqui nós não temos nem o ramo que desce, tampouco o ramo que sobe, cortando o eixo Y. A gente não tem nenhum desses ramos cortando o eixo Y. Portanto, se o eixo Y não é cortado nem no ramo que desce, nem no ramo que sobe da parábola, a gente tem um B zero. Portanto, o B dessa equação é igual a zero. E nós podemos perceber que o local exato onde a parábola corta o eixo Y é no ponto Y igual a zero. Portanto, nós temos o C igual a zero também. E nós podemos perceber que a nossa parábola toca o eixo X somente em um local. Nesse caso, no zero. Mas ela toca somente em um local. Então, nós dizemos que temos duas raízes reais iguais. Quando isso acontece, é porque nós temos um delta igual a zero. Então, gurizada, a mesma coisa que eu disse lá na situação da função de primeiro grau. Nós temos que analisar com muita calma,
ler o contexto do problema, porque eles não são do tipo calcule, encontre o ponto máximo, encontre o ponto mínimo, diga se delta é maior, menor ou igual a zero. A gente sempre vai ter que interpretar. Isso é o suprassumo. Vocês vão ter que analisar, interpretar e descobrir se vai ter que calcular um x do vértice, um y do vértice ou Bhaskara. Lembra, né? Não é porque nós temos uma função de segundo grau que nós temos que sair correndo, igualar a zero e calcular Bhaskara. Nem sempre. Então fiquem ligados, interpretem, leiam com calma e boa prova. Bom, gurizada, então agora a gente vai falar sobre função exponencial. Agora, a nossa cara da nossa função muda um pouquinho. Nós não temos mais um x aqui embaixo multiplicando um número. Nós temos um x elevado no expoente. A função exponencial é caracterizada pelo x no expoente. Então, nós temos uma função do tipo f de x igual a elevado na x. A gente sabe que esse a tem que ser positivo, né, gurizada? E esse a tem que ser diferente de 1 também. Nós temos só duas situações que nós vamos analisar aqui para esse a. Então, por exemplo, se nós tivermos um a igual a 2, um a maior que 1. Se nós tivermos um a 2, nós vamos ter uma função f de x igual a 2 na x. O que vai acontecer com os valores, né? No momento que a gente substitui alguns valores aqui, o que isso vai ocasionar lá no gráfico da nossa função? Bom, se nós pegarmos o primeiro valor aqui que podemos substituir, seria o valor 0. Se nós substituirmos por 0, nós teremos 2 elevado na 0. 2 elevado na 0 a gente sabe que é 1. Então, nós vamos ter o par ordenado 0 e 1. Então, quando a gente for marcar isso lá no nosso gráfico, a gente vai marcar o par ordenado, o pontinho, 0 para o x e 1 para o y. Depois, se nós formos substituir o x por 1, nós teremos 2 na 1. 2 na 1 a gente sabe que é 2. Então, nós temos o par ordenado 1 para o x e 2 para o y. Então, nós vamos colocar esses valores lá no nosso gráfico. 1 para o x e 2 para o y. Bom, encontramos aqui. Temos, a princípio parece uma reta, só que a gente sabe que isso não é uma reta, né, pessoal? Nós não podemos substituir só 2 pontos. Com 3 pontos, nós já conseguimos descobrir como que vai ficar o gráfico. Se nós pegarmos o terceiro ponto, substituirmos o x por 2, nós teremos 2 elevado na 2. 2 elevado na 2 é 4. Então, nós acabamos de encontrar o ponto 2 para o x e 4 para o y. Temos aqui, portanto, o traçado do nosso gráfico. Nós temos uma curva com um crescimento, ela é caracterizada por um crescimento exponencial. Nós conversamos em aula, né, vários exemplos que caracterizam um crescimento exponencial, por exemplo, a proliferação de bactérias, né? Então, nós sabemos que isso aqui está crescendo exponencialmente. Começa crescendo de maneira mais suave, mais branda, mas num intervalo de mesmo tamanho, ele cresce muito mais rápido cada vez mais. Então, ele está tendo um crescimento exponencial. Agora, vamos analisar um outro exemplo. Agora, nós pegamos um A menor do que 1, maior do que 0, mas menor do que 1. Um meio está entre 0 e 1. 0,5, né, gurizada? Então, vamos substituir valores que nem fizemos aqui nessa situação. Se nós pegarmos o primeiro valor 0, se nós fizermos 1 meio elevado na 0. Bom, 1 meio elevado na 0, a gente sabe que vai dar 1. Qualquer coisa elevado na 0 dá sempre 1, né, gurizada? Bom, se nós formos colocar esse ponto lá no nosso gráfico, nós teremos o par ordenado 0 para o x e 1 para o y. Ora, já temos esse par ordenado aqui marcado do desenho anterior, mas tudo bem. Vamos lá para o próximo. Se nós pegarmos o valor 1 agora e substituirmos fazendo 1 meio elevado na 1. 1 meio elevado na 1 é 1 meio, também conhecido como 0,5, né, gurizada? Então, nós temos o par ordenado 1 e 0,5. Então, nós temos 1 para o x e 0,5 para o y. Olha só, 0,5 para o y está na metade entre o caminho entre o 0 e o 1. Então, nós vamos marcar esse par ordenado aqui, né, gurizada? Aqui está ele. Nós já tínhamos esse. Se nós formos pegar mais um pontinho agora, pontinho 2.
Nós vamos substituir e nós vamos ter 1 meio elevado na 2. 1 meio elevado na 2 é 1 meio vezes 1 meio, né, gurizada? Que também é conhecido como 1 quarto. Que se nós formos efetuar a divisão, vamos encontrar 0,25. Então, nós temos o par ordenado 2 e 0,25. No momento que a gente for marcar ele lá no nosso gráfico, nós temos o par ordenado 2 para o x e 0,25 para o y. Então, a metade do caminho que a gente tinha encontrado anteriormente. Então, está aqui esse pontinho. Nós conseguimos encontrar 3 pontos já. Como nós não substituímos por um valor de x negativo, aqui nós não encontramos esses pontos, mas no momento que a gente substituir, a gente pode substituir por qualquer valor, a gente vai conseguir encontrar, né, a nossa curva, ela está decrescendo, porque ela vem, né, uma curva exponencial que está decrescendo, está chegando cada vez mais próximo do zero, mas nunca vai ser zero. Da mesma forma que essa curva aqui, nós podemos traçar ela para cá, né, gurizada? Tudo depende do contexto do nosso problema. Claro que se nós estivermos falando em tempo, não existe o tempo negativo, mas a gente sabe que a função caracterizada por um crescimento ou por um decrescimento exponencial, ela pode ser representada dessa forma e ela vai ser uma curva crescente se o nosso A for positivo, maior do que 1, e ela vai ser decrescente se o nosso A for menor do que 1, se estiver entre 0 e 1. Ok, gurizada? Até o próximo vídeo.